Olá, gente. Nós somos o grupo Mosaicos, Teatro, Música e Histórias. E a gente vai falar um pouquinho sobre o espetáculo, nosso primeiro espetáculo teatral, Minotauro, Fábula Musical. Esse espetáculo, ele nasce de um desejo de fazer uma peça de teatro e que vem do caminho do grupo, que é um grupo que a gente trabalha há 8 anos com a narrativa oral, junto com a música instrumental. Então a gente foi desenvolvendo uma linguagem na narrativa oral em que a música também conta a história, ela não está só como pano de fundo. E esse amadurecimento, né, da linguagem, da narrativa oral, acabou gerando o desejo de fazer uma peça que se juntou a um desejo antigo meu de escrever uma peça sobre o Minotauro. Na verdade, o Minotauro é uma paixão de infância minha, ou um medo de infância meu. E quando eu era criança, eu vi o Minotauro na televisão, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, lá no Esperado do Monteiro Lobato. E eu vi aquele Minotauro lá na televisão e fiquei horrorizada. E comecei a achar que ele morava na escada do meu prédio. E aí, toda vez que eu queria, eu morava no 3º andar, e no meu prédio tinha um play, né, aquele espaço de brincar com um parquinho e tal. Toda vez que eu ia descer para o play, eu descia de escada, porque era muito pertinho para pegar elevador. Só que eu achava que realmente o Minotauro morava ali naquela escada, era um labirinto particular meu. E aí eu me preparava e descia a escada correndo, sempre sabendo que ele estava correndo atrás de mim também. Bom, eu não sei exatamente com que idade eu parei, porque foi um tempo, tá, gente? Foram alguns anos de perseguição. Com medo? Com medo do Minotauro na minha escada. Sem acidentes na escada? Sem acidentes, me sentia bem, assim, né, guerreira e tal. Mas um dia, isso é interessante porque eu me senti meio que, de alguma forma, acho que eu não podia mais ter medo dele. E um dia eu descendo a escada, eu virei e fiz assim com a mão mesmo. Para, Minotauro. E desde então, eu nunca mais tive medo da minha escada. E quando a gente começou a contar a história em grupo, uma das primeiras sessões que a gente montou dentro de um trabalho que a gente tem que se chama Como Ouvir os Clássicos, foi a história do Minotauro. A gente começou a contar essa história como narrativa oral. E aí começou a, sabe, pintar aqui o desejo de transformar isso numa peça de teatro. E eu descobri também, conversando com uma amiga professora, que muitas crianças não sabiam mais o que era um labirinto, não estava ainda na moda, depois teve uma avalanche de filmes com mitologia grega e tal, mas não estava ainda. Eu falei, opa, como assim não sabe? E aí começou a ser gerado esse espetáculo. Finalmente a gente, em 2012, ganhou o prêmio Miriam Muniz, de montagem. Eu tinha escrito as sinopses, e aí com patrocínio você fala, caramba, agora tem que escrever a peça mesmo, não tem jeito. Só que quando eu sentei para escrever a peça, eu senti que o mito era pouco para desenvolver uma dramaturgia, né? Eu também ali, nascendo como dramaturga, eu comecei a ver que eu queria mais. E aí comecei a ler textos teóricos sobre o labirinto moderno, o Minotauro no passado e hoje. E no meio desses textos, dessas leituras, eu li uma frase que é de uma escritora francesa, Marguerite Yourcenar, e aí estava escrito assim: quem não tem seu Minotauro? Era uma pergunta. Na verdade, vários escritores já escreveram sobre Minotauro, né, e peças de teatro, inclusive. Quando eu li aquela frase, quem não tem seu Minotauro, eu lembrei da escada. Eu falei, é isso. O Minotauro era meu, lá no meu prédio, era um Minotauro particular. Então, eu vou escrever a história de um menino, me veio um menino, poderia ser uma menina, mas me veio um menino que acha que o Minotauro é dele. E aí, a história começa a ser construída, nasce outra sinopse. E aí veio a ideia do pintor, de ser um retratista da ilha de Creta, um aprendiz que está aprendendo a desenhar e resolve que vai pintar a cara do seu medo. Espere um momento, mas o que é isso? Um passatempo? Passatempo! Eu não tenho tempo todo para passar! Mas que irritação toda esta! Logo você, que é um artista acostumado a pintar retratos, sabe muito bem que a
preciso ter calma para pintar retratos ou fazer desenhos. O problema é esse. Não dá pra ter calma pra pintar o retrato dele. Dele quê? Ah, me deixa aqui, tentando esse prédio labirinto. Eu preciso saber como é que se faz pra entrar e pra sair. Eu acho que tem dois aspectos principais que foi a direção que a gente tomou. Um tem a ver com o fato de trabalhar no universo mitológico, então eu acho que isso está bem evidente no espetáculo através dos sátiros e de alguns elementos onde a gente tenta justamente dialogar com esse universo que a gente de alguma maneira já conhece, mesmo a criança tem já um imaginário do que seja um sátiro ou o próprio Minotauro, é um imaginário que faz parte. E outro que eu acho que tem a ver com a coisa dessa temática que está na coisa do medo. E aí eu acho que nesse sentido o personagem do Agabo que a Maria Coelho faz, ele é bem esse filtro de como a criança manipula e brinca com o seu próprio medo. E então nesse sentido tanto a interpretação dela quanto a nossa busca foi justamente de ter alguns momentos onde a gente reforça a intensidade que a criança tem ao perceber o medo ou a perceber a alegria de uma maneira muito extremada, que afinal a infância tem essa característica, né, de ser, a gente ainda está aprendendo as coisas, então o medo é muito grande, a felicidade é muito grande, então acho que o espetáculo nesse sentido ele também foi trabalhado para ter esses extremos de sentimentos e de sensações e de imagens de modo geral. Aqui é como é que é seu nome mesmo? Ciro! Por quê? Por quê? Seu Ciro! Tá saindo dessa bacia um fedor enorme de abismo! Eu conheço bem esse cheiro de abismo! Aqui pela ilha tem muito campo de com esse cheiro pra pintar! Eu não vou no melhor da inspiração! Se a gente sente esse cheiro de abismo, até acaba errando a mistura das tintas. Não vou lavar meu pé, não. Pra passar, tem que lavar o pé. Com cheiro de abismo eu não lavo. Lava o pé! Tá bom. Se não tem jeito. Eu consigo passar. Cheiro de abismo é inconfundível. Esse daí vai ficar caído por muito tempo. Agora a gente pode passar, que ele não faz mal mais pra ninguém. Quem sabe uma tartaruga gigante não come! Lava o pé! Vamos passar pro outro lado. Vamos ver o que tem lá. Esse personagem que coube a mim fazer, esse desafio, né? Uma menina se transformar num menino, é interessante porque assim, ele vive um medo muito particular, é o medo dele, é o meu Minotauro, mas ele convoca a plateia para ir com ele. Então ele é um medo que passa a ser partilhado no primeiro instante em que ele convida. E aí, de fato, como concepção, eu acho que não tinha como ser diferente, assim, para você enfrentar o medo caminha com você, então você tem que caminhar.
Então, assim, entrar no labirinto e não ser um espetáculo estático dentro de uma caixa tradicional, né, de um teatro, assim, com a quarta parede, não fazia sentido, porque é um caminho. E as histórias populares, né, que são o nosso repertório maior, elas ensinam que você não faz nada sozinho. É uma jornada do herói, enfim, né, seja do João bobão ou do espertão, mas você não faz nada sozinho. Então, o Agabo, que é o personagem que eu interpreto, ele vem com ele todo fechado, e o meu Minotauro pai com raiva e com muita força, muita potência, mas ele quer compartilhar. Então, a gente convida a plateia, não tem quarta parede, nenhum momento, assim, o Agabo entra e já enxerga todo mundo e vão embora entrar no labirinto. E aí quem vem comigo, quem vem buscar o seu Minotauro, né? No convite a gente já compartilha o Minotauro. E aí entra no labirinto, que é uma experiência maravilhosa, é muito desafiador, e como a gente faz em vários espaços, cada espaço é um espetáculo diferente também. Vocês querem entrar comigo? Querem? Querem entrar pra ver o seu Minotauro? Vamos, então vamos junto, vai ver, tem pra todo mundo. Vamos entrar no labirinto junto. Vem, é por aqui, ó. Por aqui. Vamos seguir o Sati. Nossa, eu achei que era mentira. A música também, ela fala de coisas muito pessoais, né? De gostos musicais meus, da minha história musical e também de universo estrangeiro, né? Que a gente foi para essa coisa do mito, da mitologia grega, aquela coisa, nós aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente está falando lá de mitologia grega, uma coisa assim tão exterior, né? Então a música tem, né, é uma coisa que está tanto dentro assim da minha história, das músicas da minha preferência, das óperas que eu fui escutando ao longo da vida, e desse universo tão exótico, tão misterioso, tão maravilhoso, que foi a pesquisa de músicas da antiguidade grega, a pesquisa de músicas músicas infantis, de cirandas e de danças de roda gregas, né? A música pop dali da região dos Balcãs, da Grécia. A gente ficou ouvindo um monte de música pop e, ao mesmo tempo, né, por ser um teatro, uma fábula musical, a ópera, que é uma referência fortíssima, né? Desde a concepção desse projeto, a Lu queria um cantor lírico já para fazer o Gigante e tal, e fez todo sentido procurar nessas óperas antigas, né, no período barroco, que as óperas falavam muito de temas da mitologia grega, contavam muitas histórias da mitologia grega, cada um com a sua pegada, também ligando aquela mitologia ao momento atual, a uma questão particular daqueles personagens. Olha, cordeiro gigante da Sou mais que um gigante. Sou um presente. fazer sua apresentação oficial. Sou um presente de Zeus, de todos os deuses, o rei. Sou de bronze, sou de metal, sou um presente, posso ser letal. A gente quer convidar todo mundo do Grupo Mosaicos, quer convidar vocês a entrarem no labirinto com a gente, para onde quer que ele vá. Vocês estão todos convidados a ver a cara do seu medo. Tem coragem? Eu sei, eu